Pai do Senhor, meus amados. Não, calma aí. É conferência de homens ou é de meninos? Vamos lá. Pai do Senhor, meus amados. Amém. Glória a Deus. Parece jogo do Flamengo. É isso aí mesmo. Misericórdia. É o São Paulino falando. Não tem o que falar, né? Glória a Deus. É muito bom amanhecer o dia na presença de Deus. Vai, irmãos? Amém? Não, calma aí. Vamos falar de novo. É muito bom amanhecer o dia na presença de Deus. Amém? Isso, glória a Deus, maravilha. Meus amados, o nosso tema nessa manhã é em quem estamos firmados. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus amados, meu nome é Adelso Júnior, sou pastor aqui da igreja sede e é um prazer estar aqui ministrando para vocês. Amém? Calma aí, vamos de novo. Amém? Glória a Deus. Afinal de contas somos homens, amém? Glória a Deus. A nossa palavra base está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, quando diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem e sejam fortes. Vamos no 3? Sejam fortes, vamos lá? 1, 2, 3, e sejam fortes. Glória a Deus, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade maravilhosa que tu nos dá, Pai, de amanhecermos o dia, de estarmos aqui, Pai, tão cedo na tua presença, louvando, adorando e engrandecendo o teu santo nome. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus e com a coragem em nossos corações, nós te pedimos, tira daqui de dentro, Pai, tudo aquilo que não te pertence. Vem ministrar em nossos corações a tua verdade, a tua vontade e o teu querer, Pai. Que nós possamos entender, ó Deus, tudo aquilo que tu tens reservado para as nossas vidas. Ministra em nosso coração, Pai, a tua verdade. E tira de dentro de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Nessa manhã, Pai, nós queremos ter um encontro real contigo. Nessa conferência, Pai, queremos ter um encontro com a tua presença, com a tua glória. Queremos sair daqui, Pai, transformados, Pai, pelas palavras que forem pregadas, pela unção que for derramada nesse local e por tudo aquilo que for liberado, Pai, da tua presença em nossas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, tu faz pessoas, homens diferentes, derrama a hombridade sobre nossos corações, ministra em nós, Pai, coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado, e derrama, Pai, capacitação, Pai, para que possamos ser diferentes, para que possamos honrar o teu nome, louvar e glorificar, ó Pai, o teu nome com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com tudo aquilo, Pai, que nós somos. Nós te pedimos, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina, Pai, a nos parecermos cada vez mais contigo, para te amarmos e cumprirmos o teu chamado nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus nos fala em Josué capítulo 1, versículo 7. O próprio Deus fala para Josué: seja somente forte e muito corajoso. Amém? Seja somente forte e muito corajoso. Quando o próprio Deus fala para Josué, ele disse: olha, seja forte e muito corajoso. Ele utiliza um advérbio de intensidade, ou seja, ele está dizendo que você não tem que ser só forte e nem corajoso, mas você tem que ser muito forte e muito corajoso. O grande problema, irmãos, é que quando nós como homens, quando lemos essa palavra, olha, o Senhor diz que nós devemos ser corajosos. O que é que acontece conosco? Nós, como bons homens que somos, queremos resolver tudo na força do nosso braço. O Senhor disse que nós devemos ser muito fortes e muito corajosos. E queremos resolver tudo do nosso jeito, tudo da nossa forma, tudo na força do nosso braço. Só que o Senhor não parou no versículo anterior, ele continua, quando ele diz: e tenha cuidado, mas tenha cuidado de cumprir toda a lei. Toda a lei, ele está falando toda a lei. Ele não disse uma parte da lei, mas ele disse toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro.
Assim você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Ou seja, o Senhor nos manda ser fortes, o Senhor nos manda ser corajosos, Ele manda termos intensidade, mas Ele diz que nós devemos observar o quê? A lei. E Ele não diz para observarmos uma parte da lei, mas Ele disse: observem toda a lei, para que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Mas o grande problema é que nós, como homens, queremos fazer tudo na força do nosso braço. E achamos que tudo aquilo que temos, que somos, que fazemos, conquistamos na força do nosso braço. Quando a palavra da rocha também nos afirma em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17: portanto não pensem, a minha força e o poder do meu braço conseguiram estas riquezas. E muitas vezes nos gloriamos por conquistarmos muitas coisas, e achamos que nós conquistamos, quando não podemos esquecer que sem Deus nós não somos nada. Não podemos nos colocar no lugar que é de Deus para as nossas vidas. E ele continua no versículo 18, ele diz: pelo contrário, lembre-se do Senhor, o seu Deus, porque Ele é quem lhe dará força para conseguir riquezas, para confirmar a aliança que sobre juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Sem Deus, irmãos, nós não somos nada. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita. Não importa o quão forte você seja, ou quão bom você seja na tua área de atuação, sem Deus você não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Mas como homens, temos a tendência de querermos tomar o lugar que não é nosso por direito. E nós não podemos fazer isso de forma alguma. E para embasar, irmãos, tudo aquilo que eu fiz agora nessa introdução, eu queria utilizar o texto que está em Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, quando ele fala a respeito dos dois fundamentos. A Bíblia nos fala no versículo 24 em diante, e ela diz o seguinte: todo aquele que, pois, ouve, você pode dizer ouve? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, vamos lá de novo, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram forte contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a... Glória a Deus. E aí ele faz o outro lado da história, e ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. O que é interessante, irmãos, é que quando lemos esse texto, a Bíblia nos fala, o próprio Senhor nos fala, que o homem construiu a casa sobre a rocha, e o outro homem construiu a casa sobre a areia, correto? E quando lemos Mateus capítulo 7, somos tentados a imaginar que existem terrenos diferentes. Existe um terreno chamado rocha, a qual um homem que é sábio, se for para mim, diz que eu estou pregando, eu não posso atender agora. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que existe um homem que era sábio e construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia também nos fala de um homem insensato que construiu a sua casa sobre a... E a gente é tentado a imaginar que existem dois tipos de terreno. Mas quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 6, que conta a mesma história, mas de uma forma diferente, nós entendemos o quê? A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 6, versículo 47 em diante, e nos diz: eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Este é semelhante a um homem que, ao construir a sua casa, cavou. Você pode dizer cavou? Ele, ao construir a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, porque ela tinha sido bem construída.
Mas o que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. Já aconteceu que foi grande a ruína. Nós percebemos, irmãos, que não eram dois terrenos diferentes. Nós percebemos que um teve mais trabalho do que o outro. Um se colocou a cavar, a buscar mais fundo até achar a rocha sólida, a qual ele poderia construir a sua casa e ela seria inabalável. Por outro lado, nós vemos outro homem que não teve o trabalho de cavar, não teve aquela luta de ir lá, não teve o esforço, o suor caindo do seu rosto. Ele não gastou tempo, pelo contrário, ele saiu a construir a casa sobre a areia. E o que é interessante, irmãos, é que nós vivemos em um tempo em que tudo acontece de forma muito rápida. Sabe, parece que nós temos que mostrar para todo mundo quem nós somos. Não, eu tenho que mostrar quem eu sou. Sabe, eu quero fazer, eu quero acontecer, as pessoas têm que ver quem eu sou. E antigamente a gente juntava dinheiro para comprar carro. Hoje o que é que a gente faz? A gente financia. Paga 2, 3 carros. Mas porque a gente tem que mostrar que nós somos bons. Nós temos que mostrar que nós conquistamos, que nós somos capazes. Nós vivemos em um tempo de redes sociais que a gente tem que estar postando tudo. As pessoas têm que ver o quanto nós somos bons. Eu tenho que postar uma mensagem no YouTube para as pessoas verem o quanto eu sou bom pregador. Eu não estou falando de mim. Nós vivemos em um tempo em que temos que resolver tudo na força do nosso braço, onde achamos que não é necessário tomarmos decisões mais baseadas na palavra de Deus, mas na força do nosso braço, porque nós não queremos mais cavar, não queremos mais buscar em Deus. E eu lembro de um tempo, irmãos, quando eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa, e eu disse para ela, eu digo, meu amor, eu vou entrar na sociedade com um irmão da igreja. Acho que alguns aqui já sabem dessa história, mas eu acho conveniente contar ela aqui. E eu dizia para ela, eu digo, olha, eu vou abrir sociedade com um irmão da nossa igreja. E ela olhou para mim e disse, você já orou? E eu, como homem de Deus da casa, o homem da casa, homem literalmente, mas não homem de Deus, olhei para ela e disse, não, fica tranquila, não precisa orar não, força do meu braço, casa na areia, não precisa orar não, minha filha, ele é um homem de Deus, eu também, ele quer ser meu sócio, eu quero ser sócio dele, vai dar certo, força do braço, casa na areia. O que a minha esposa estava dizendo é, você tem que cavar um pouco mais, busque em Deus, vá orar. Precisa não, meu amor, fica tranquila, está tudo no controle. Controle de quem? Meu, mas não de Deus. Primeiro mês de sociedade foi muito bom. Segundo mês foi mais ou menos. Terceiro mês, ladeira abaixo. Perdi muito dinheiro. Quase perdi a amizade do irmão. E vou dizer para vocês, fiquei com a vergonha de Deus tão grande, porque eu poderia ter cavado um pouco mais. Eu poderia ter feito aquilo que o Senhor me falou. Entra no teu quarto, tranca a porta, conversa comigo em segredo, que eu vou te revelar o que é que eu quero para a tua vida. Mas eu achei mais importante construir a minha casa sobre a areia e mostrar para todo mundo que agora eu também estava numa empresa a qual eu queria fazer parte. E quantas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós como homens tomamos o lugar de Deus, sabe, não buscamos mais a Deus, sabe, não pedimos, Senhor, eu tenho que mudar, eu preciso ser diferente, sabe, não entramos mais nos nossos quartos e cavamos mais a ponto de encontrar a rocha
a qual firmarmos os nossos planos, firmarmos os nossos sonhos, firmarmos a nossa família, a nossa vida. E temos alicerçado a nossa casa na areia. Temos feito a nossa própria vontade, não a vontade do Pai para as nossas vidas. Quantas vezes subimos no altar sem perguntar para Deus o que Ele quer que nós ministremos? Não, Senhor, fica tranquilo, eu sei o que ministrar. Quantas vezes cantamos louvores a Deus? Não, Senhor, fica tranquilo, eu sei o que é que eu vou ministrar hoje, eu sei o que eu vou cantar. Quantas vezes abrimos a nossa boca sem perguntar se é aquilo que Deus quer que nós falemos? Mas nós dizemos: não, Senhor, fica tranquilo, eu sei o que fazer. Sem sequer nos preocuparmos em cavarmos mais, em tirar os entulhos, em pedir para que Deus venha fortalecer as nossas vidas, ministério, casa, família. E eu não vim aqui, irmãos, para te confrontar, não. Diante de Deus, irmãos, todas as vezes que eu subo nesse altar aqui, eu já subo quebrado, porque Deus me quebrou lá na minha casa. Deus quer uma geração de homens que estejam com a pá na mão, dispostos a cavar, a buscar cada vez mais de Deus. Deus não quer uma geração de homens rasos, que tem construído seus ministérios, suas famílias, suas casas sobre a areia. Mas Deus quer que nós venhamos cavar até encontrá-lo, até firmarmos a nossa vida nele, na presença dele. Ser homem não é você ser forte. Ser homem é você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu entrego tudo aquilo que eu tenho nas tuas mãos. Ser homem é render a tua vida totalmente a Ele. Isso é hombridade. É você se anular e deixar Cristo viver em você. E eu queria citar exemplos que encaixam perfeitamente com homens que têm a sua casa firmada na rocha e um homem que tem a sua casa firmada na areia. Eu queria falar de Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão. A Bíblia nos fala em Atos capítulo 16 que aqueles homens foram presos por expulsarem um espírito de adivinha. Foram açoitados e colocados no cárcere interior. E a Bíblia também nos relata, a palavra da rocha nos relata, em Atos capítulo 16, versículo 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Você entende o que é isso? Você faz a obra de Deus. Você cava, se enche de Deus, faz a obra dele, e mesmo assim você é jogado numa prisão, por levar a salvação a uma mulher que estava perdida. Mas ele tirou o ganho daqueles homens que tinham a casa na areia, que não entendiam a profundidade de Deus. E aqueles homens à meia-noite, irmãos, eles não se limitaram pelas cadeias, eles não se limitaram pelas paredes, pelas algemas, pelas correntes. E eles começam a adorar, sabe por quê? Porque eles tinham a necessidade de cavar um pouco mais, de buscar um pouco mais de Deus. E mesmo presos, eles entendem a oportunidade. Nós estamos aqui, então vamos pregar, vamos louvar, vamos engrandecer o nome daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E eles começam a adorar e a louvar. E a palavra da rocha nos diz que de repente sobreveio um grande terremoto, um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e a corrente de todos foram soltas. Quando nós buscamos a revelação da rocha, irmãos, não só nós somos libertos,
mas todos aqueles que estão conosco. Você entende isso? Você entende a profundidade da revelação de Cristo? Aqueles homens foram libertos, as cadeias foram quebradas, através de um louvor, através de cavar um pouco mais, de buscar um pouco mais. Mas no versículo 27, a palavra nos diz que o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas da prisão, ele puxou da sua espada para suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Sabe por que ele ia fazer isso, irmãos? Porque existia uma lei naquela época, que aquele que cuidava de presos e os permitisse fugir, ele receberia a pena daquele que fugiu. Aquele homem entende, eles vão me matar, e eles vão ser cruéis comigo, então eu vou pegar a minha espada, e eu vou resolver a minha vida, porque eu já estou morto. Força do braço. Eu vou resolver a minha vida. Eu não vou deixar que ninguém resolva por mim, mas eu vou resolver. Eu estou morto. Não pensou nas consequências, não pensou na sua família, não pensou que pudesse haver uma saída, puxou da sua espada e ia se matar. Mas na hora que ele vai fazer isso, ele escuta um grito de Paulo: não faça isso, não faça nenhum mal a si mesmo, todos nós estamos aqui. Comportamento de alguém que é firmado na rocha, sempre vai procurar uma saída que não vai te trazer dano. Às vezes pode te trazer sofrimento, mas dano não trará. A palavra de Deus, ela pode te fazer chorar, porque nem sempre, irmãos, as palavras de Deus são doces como mel. Às vezes elas nos maltratam, nos confrontam. Mas o homem que é firmado na rocha tem sempre uma palavra de Deus: não faça mal a você, nós não fugimos. Sabe por quê? O ministério de Paulo e Silas era muito maior do que aquelas cadeias. Eles poderiam muito bem fugir, eles poderiam muito bem ir embora, largar tudo, mas o ministério deles era muito maior. Existia vida ali para ser pregada ainda naquele local, e eles não fugiram. Naquela hora o carcereiro pede luz: tragam luz aqui a esse local, porque ele não estava acreditando. Ele disse: qualquer um outro preso iria embora, mas esses homens ficaram aqui. E quando ele traz luz, ele vê aqueles homens todos lá. Sabe qual é a atitude do coração daquele homem, que outrora estava firmado na areia? Ele se joga e ele disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Esses homens têm muito mais para me oferecer. Eles podiam ter ido embora, mas eles não foram. Eles estavam pregando e eu não dei bola, eu estava dormindo. Eles estavam louvando e eu estava roncando, descansando, porque aquilo não me fazia, não era do meu interesse. Não era do meu interesse ouvir aquela palavra que eles estavam pregando. Mas agora eu estou numa situação difícil, e eu creio que eles têm algo que pode mudar a minha história. E aquele homem olha para Paulo e Silas e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? E eles respondem para ele: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Creia, somente creia. Tire a sua casa da areia, pegue uma pá na tua mão, comece a cavar, comece a buscar. Tire o entulho que te dá incredulidade. Tira a incredulidade de cima da rocha. O solo que você está pisando pode parecer arenoso, mas debaixo dele tem uma rocha profunda. E essa rocha, ela pode trazer salvação não só para você, mas para a sua família. Aleluia. E eu quero deixar uma pergunta para todos nós homens. Aleluia. Quantos estão dormindo, irmãos?
Quantos em nossa geração estão dormindo? Aquele homem sabia, aquele carcereiro, que se algum preso fugisse, ele morreria. Mas mesmo correndo um risco tamanho, ele achou que poderia dormir naquela noite. Ele achou que poderia tirar um cochilo. Só que a vida daqueles presos dependia também da vida dele. E quantos de nós estamos brincando com fogo, irmãos? A Bíblia nos diz, irmãos, que ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E quantos estão brincando? Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Quantos estão brincando, irmão, de ser crentes? Você não tem medo? Eu não estou falando para você servir a Deus por medo, não. Estou falando para servir por amor. Por que nós deixamos de cavar? Se fosse uma conferência de mulheres, irmãos, glória a Deus pelo número de homens que está aqui. Mas se fosse conferência de mulheres, tinha mulher lá fora. E a culpa é de quem? A culpa é nossa, irmãos, que não estamos cavando como deveríamos. Muitas vezes estamos dormindo como homens, achando que resolvemos tudo na força do nosso braço. Se Deus não estiver conosco, irmãos, nós não seremos mais do que vencedores. Mas está escrito na palavra. Mas se você não estiver com Cristo, você não está com um vencedor que te faz vencedor. Você pode parecer vencedor por um tempo. A tua casa foi firmada na areia e ela está bonita. E você olha para a casa na areia e olha para a casa na rocha. As duas são bonitas. Só que a tempestade vem para as duas. E quando ela vem, aquela que não está firmada em Jesus desaba. E é por isso que nós temos visto muitos homens de Deus que você imaginava, não, esse camarada é santo, ele é puro, eu nunca vi um homem tão cheio de Deus. Daqui a pouco você sabe da notícia que ele caiu com uma irmã, que ele largou a sua esposa, largou a sua família. Você abre as suas redes sociais e você está vendo o pregador tal, fulano de tal, está pregando em todos os lugares do Brasil, fora do Brasil. Daqui a pouco o homem está bebendo, abandonou a fé. Casa sobre a areia. Nós podemos pregar, irmãos, se estivermos com a casa na areia. Você pode louvar se estiver com a casa na areia. Você pode casar se tiver a casa com areia. Mas você não pode ficar firme quando a tempestade vier. Você só pode estar firme se a tua casa estiver firmada sobre a rocha. Quantos estão dormindo? Palavras estão sendo pregadas, verdades estão sendo liberadas diretamente do trono de Deus neste altar. E eu sempre estou ali atrás, irmão, na mídia. E eu sempre vejo homens com o celular na mão na hora do culto. Estão dormindo quando Paulo e Silas estão pregando e orando. Quantos de nós, irmãos, estamos dormindo? Não estamos ouvindo a palavra e não estamos praticando. Quantos de nós, irmãos? Spurgeon diz que existem muitas bíblias de muitos crentes que estão tão empoeiradas em casa que dá para escrever o nome condenação em cima delas, porque deixamos de amar a verdade, deixamos de amar a palavra. E essa conferência é de hombridade. Nós somos homens. Há quanto tempo você não lê a tua Bíblia? Há quanto tempo você não lê a rocha, a palavra de Deus? Há quanto tempo essa verdade não vem te machucando, não vem te ferindo, não vem te confrontando? Porque abrimos a palavra de Deus e só queremos ler aquilo que nos conforta. Só ouvimos pregações de pregadores que massageiam o nosso ego, mas que não confrontam o nosso pecado. Estamos vivendo uma geração de homens frágeis,
homens que não são firmes na palavra de Deus, homens que não precisa vir uma tempestade, apenas um vento derruba. Deus te chamou para você ser forte, mas ser forte nele. Deus te chamou para ser corajoso, para enfrentar o pecado. O pecado não vai me dominar. Olha no espelho e fala isso. Como homem, nós somos muito homens para assistir um jogo de futebol, dar aquele grito e dizer pega, e uns ainda falam um palavrão. Mas não somos homens para confrontar o nosso pecado, irmãos. Temos que ser homens dignos de honra. Deus não te chamou para ser qualquer um nessa terra. E eu te pergunto, você como crente, como homem de Deus, se manifestar um demônio na tua casa, na tua empresa, você expulsa? Deus está contigo ao ponto de você ir lá e dizer, não, deixa comigo, Deus está comigo, eu vou lá. Ou você é o primeiro a fugir? Tem um problema na tua casa, você tenta resolver, ou você vai orar? Tem uma decisão para ser tomada, você resolve, ou você ora? E eu te pergunto, você está acordado ou você está dormindo? Mas Jesus também passou por isso. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 26, versículo 38. Então Jesus diz aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem e vigiem comigo. Jesus estava prestes, irmãos, a ser crucificado, ser preso, ser crucificado. Ele chama Pedro, Tiago e João e vão orar no monte do Getsemane. Jesus disse: fiquem e orem comigo, porque minha alma está profundamente angustiada. Orem comigo. Jesus vai orar e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era o pecado de toda a humanidade, o meu pecado, o seu, de todo mundo, estava sobre as costas de Jesus, ia ser colocado sobre ele. E ele pede para os seus 3 discípulos orarem com ele. Mas quando ele retorna para os seus discípulos, os achou dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Aqueles homens não tinham noção, irmãos, do que estaria prestes a acontecer. Jesus ia mudar a história, como mudou. E ele disse: orem comigo. Mas eles dormiram. Você tem noção que você pode mudar a história de muitas pessoas, mas muitas vezes estamos dormindo, confortáveis como Jonas fugindo de Deus no porão de um barco, o barco prestes a afundar e a gente dormindo. Aleluia. E eu quero dizer, irmãos, que você tem todo o direito de estar cansado. Quem sou eu aqui para te criticar? Eu não vim aqui para apontar o dedo para você, não. Essa é uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Você tem todo o direito de estar cansado, afinal de contas você é o provedor da tua casa. Você coloca comida dentro da casa, você paga as contas, você trabalha demais. E cada dia nós temos que trabalhar mais ainda, temos metas para cumprir, temos obrigações para cumprir com o nosso trabalho. E você tem todo o direito de estar cansado, quem sou eu para dizer que não? Mas diante disso eu quero fazer 2 perguntas para vocês nessa manhã. Você está cansado, e quando você chega em casa, você prefere assistir televisão? Prefere descansar? Prefere ficar sozinho ouvindo uma música? Ou prefere sentar numa poltrona, pegar o teu celular e passar horas e horas nas redes sociais? Mas eu quero te fazer 2 perguntas nessa manhã. Apesar de todo o cansaço, o microfone não está querendo colaborar hoje. Apesar de todo o cansaço,
Vou falar de novo. Apesar de todo o cansaço, glória a Deus. Eu quero te fazer duas perguntas. Será que a tua família não merece que você cave um pouco mais? Será que a sua família não merece que você pegue uma pá, entre no quarto e comece a pedir: Senhor, me muda, me faz ser diferente? Cave. Será que a tua família não merece? Se você não faz por você, mas será que a tua família não merece que você seja um marido melhor, um homem melhor, um filho melhor, um pai melhor? Será que a tua família não merece isso de você? E se mesmo assim você achar que a tua família não merece, eu quero te fazer uma segunda pergunta. Será que Jesus não merece que você cave um pouco mais? Ele morreu por ti, irmão. Ele morreu por mim. Ele entregou até sua última gota de sangue naquela cruz, para te dar vida. Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. E eu te pergunto, será que Ele não merece? Será que Ele não é digno de, quando você chegar em casa, você guardar um tempo para Ele, para ler a palavra, para buscá-lo na sua intimidade, para ter intimidade com Ele? Será que Ele não merece? Ou você chega em casa e diz: não, eu mereço descansar, eu estou cansado, eu vou dormir e acabou. E o Senhor nos traz uma palavra, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Temos que despertar, irmãos, temos que despertar. Você tem que ser homem, irmãos, tem que ser homem para dizer: olha, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso cavar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me encher mais, eu preciso abrir mão de muita coisa da minha vida, para que Cristo venha verdadeiramente habitar em mim. Aleluia. Jesus está batendo as portas, irmão. Ele está para voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele viria, e Ele está voltando. E eu te pergunto, qual será a tua atitude perante Deus, se talvez faltar um membro da sua família na presença dEle? Você imagina, você chegar na glória, está faltando alguém da sua família, da sua casa, por falta de você cavar um pouco mais. Qual será a tua atitude quando Jesus voltar e você não for com Ele, porque faltou cavar um pouco mais? Você pode viver sem Cristo essa vida e achar que você é o melhor, que você é o maioral. Sabe, às vezes eu vou para a academia e tem aqueles caras bombadão, né, Nobre? Nobre que anda muito em academia sabe disso. Faixa o que, Nobre? Faixa roxa, marrom. Não, a tua faixa qual é? Faixa roxa. Olha aí, meu irmão, se mete com o pastor Nobre não. E às vezes a gente passa na academia, tem aqueles caras bombadão. O cara passa na gente assim, não. Eu acho que um cara daquele não consegue nem coçar a costa, tão forte que ele é. E aqueles caras passam perto da gente assim, ó. Eles se acham. Não, estou dizendo, é porque você está aqui na minha frente, podia. Vamos lá, então tá bom.
Pastor Armando aí, que é todo. Aí. Qual será a atitude de um homem desse? Que aqui na terra ele se acha muito forte, ele se acha muito grande, ele se acha capaz de tudo, mas perante Deus ele não é nada. Perante Deus ele não é nada. E aquele homem que achava que era alguma coisa, porque era um carcereiro, cuidava de presos, ele percebeu que a sua casa estava firmada na areia, porque naquele momento ele viu tudo indo por água abaixo, pura e simplesmente por conta de um terremoto, por conta de paredes que foram quebradas. Ele disse: minha vida acabou aqui. E ele olha para aqueles homens de Deus e vê algo diferente na vida deles. E eu te pergunto: será que as pessoas têm visto algo diferente em ti? Ou precisamos cavar mais? Aquele homem olha para Paulo e Silas e diz: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Porque a minha vida já está destruída. Paulo e Silas olham para aquele homem e disse: creia no Senhor Jesus, você e sua família serão salvos. O que aquele homem quis dizer foi o seguinte: se você cavar um pouco mais, se você buscar em Deus e acreditar nele e firmar a sua vida nele, não só a salvação chega para você, mas chega para a tua casa, para a tua família e para todos aqueles que estão sobre a tua cobertura. E eu já vi muita gente pregando essa palavra, irmãos, dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é tão fácil assim, irmãos. Não é tão fácil assim. Eu lembro que um dia fui no velório de um grande amigo meu, do pai dele, aliás, de um grande amigo meu. E quando eu chego no velório, ele está chorando, e o pai dele morreu sem Cristo. E ele lá chorando, e um pastor foi lá pregar e falou essa mensagem: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aquele meu amigo me abraçou chorando e disse: eu creio, meu pai está salvo. Não é fácil assim. A salvação, ela é individual. Ela não vem, sabe, descendo de ladeira abaixo. Não, ela é individual. Uns acreditam que Paulo falou aquilo, Paulo e Silas, porque naquela época eles acreditavam que o homem, ele era como um direcionador espiritual da sua família. Se ele chegasse em casa, ele dissesse: olha, agora vamos servir ao Deus verdadeiro, a rocha eterna, e a família toda se convertia. Tem pessoas que acreditam dessa forma, eu não acredito. Mas outras pessoas, que eu sou como elas, acreditam como o homem, como aquele que abre a porta da sua casa para Cristo entrar. Paulo e Silas tinham algo no seu coração dizendo assim: olha, se você acreditar e abrir a porta da sua casa, a revelação que eu tenho aqui dentro vai mudar a história da tua família. Glória a Deus. Aqueles homens tinham uma convicção tão grande no seu coração, sabe, a revelação que eu carrego, a revelação que eu trago aqui dentro, ela pode mudar não só a tua história, mas da tua família. Se tu tão somente abrir a porta da tua casa, me dê abertura, disser para a tua família que aquilo que eu falo é confiável, fica tranquilo, eles serão salvos. Será que é você é alguém que as pessoas te seguem por temor? E sabe o que é seguir por temor? Sabe aquele filho que quando o pai vem chegando, você vai ver o papai, meu Deus do céu, papai. Não, nobre. A minha esposa contou uma história. Ela era criancinha, pequenininha, e o pai dela saiu de casa e disse: Lidiane, me perdoa, meu amor, está contando essa história, ela está vendo lá em casa. Dormi na sala hoje. Lidiane, você não sai de casa, não vai brincar na rua. E ela foi. Quando o pai dela vinha chegando, ela de longe viu o pai dela, ela se urinou todinha, de medo do pai. E eu te pergunto: as pessoas te seguem por temor? Ou elas te seguem porque você é uma inspiração de vida para elas?
Será que as pessoas olham para você e quando você fala, você vai para a igreja hoje, elas vêm porque você está mandando, não é porque você está pedindo? Ou elas vêm porque elas veem Cristo na tua vida e querem o mesmo Cristo habitando dentro delas? Será que quando tua família tem um problema, alguém está passando por uma luta, depressão, seja o que for, enfermidade, você não está nem aí? Ou você, como aqueles homens, como Paulo e Silas, estende a mão, diz: calma, eu estou aqui. Quantas vezes, irmãos, nós como homens temos abandonado as nossas famílias em meio aos problemas, filhos com problemas, e dizemos: resolve com a tua mãe, menino. Mulher com problema, se essa mulher é problemática demais, Deus o livre. Nós temos que ser diferentes, temos que estar à disposição daqueles que estão ao nosso redor, temos que estender a mão e não fugirmos quando as cadeias forem quebradas. Como homens verdadeiramente temos que nos colocar à disposição da nossa geração. Irmãos, eu não quero abrir um parêntese aqui. Às vezes fazemos rede de homens, são poucos homens que vêm, mas no dia que fizemos o churrasco, a igreja estava bombando. Estou falando alguma mentira aqui? Estou? Viemos pela carne ou viemos pelo pão da vida? Algo tem que mudar aqui dentro, irmãos. Precisamos cavar mais para que isso venha mudar aqui dentro. A Bíblia nos diz, irmãos, em Provérbios capítulo 18, versículo 22, que o homem que encontra uma esposa, quantos aqui são casados? Baixa a mão. Quantos aqui querem casar? Só um, dois. Depois a gente ora por vocês, irmão. 3, tu está muito pequeno ainda, não casa agora não, mano. O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe um favor do Senhor. Recebe um favor do Senhor. Aleluia. Só o Altair mesmo, numa palavra dessa para descontrair, né? Recebe um favor do Senhor. E eu te pergunto, nós vivemos em meio a uma geração ingrata. Deus te fez um favor, e quantas vezes você estendeu a mão para tua esposa? Quantas vezes você disse para ela: meu amor, eis-me aqui? Quantas vezes ela, naquele período do mês, você teve paciência com ela? E todas as vezes que você trata mal a tua esposa, entenda, você está sendo ingrato com Deus, porque Ele te fez um favor. Você está dizendo para Deus: Senhor, eu não gostei daquilo que o Senhor fez. O que o Senhor fez para mim não é bom, porque o Senhor me deu uma esposa e eu não gostei. Quantos temos sido ingratos, irmãos? Vivemos numa geração onde a ingratidão ela reina sobre as nossas vidas. E o Senhor diz em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a e lavando-a com água por meio da palavra. A Bíblia nos fala que o próprio Jesus lavou a sua noiva com a água. Que água é essa, irmãos? A água da palavra, a água que brota da rocha. Aleluia, pode aplaudir o Senhor.
O Senhor diz que nós devemos entregar a nossa vida assim como Ele entregou para a igreja. E o quão ingrato temos sido com Deus, com o favor que Ele tem nos dado. E a Bíblia nos fala que Ele lavou a igreja, a noiva, com sua palavra. E eu te pergunto, com que água você tem lavado a tua esposa? Quais são as palavras que você tem direcionado para a mulher da tua vida? Ou apaixonada aí? Quais são as palavras que você tem lavado a tua esposa? Com a água que brota da rocha, aquela água pura, cristalina, sem nenhuma contaminação, uma água que vem de Deus? Ou você tem lavado a tua esposa com uma água que brota da areia, cheia de impurezas, de sujeira, colocando no coração dela mágoas e feridas que não sararão, a não ser que você cave um pouco mais. Você percebe o quão ingrato nós somos? Você percebe o quanto dói? Isso aqui, ó, tem que machucar aqui dentro. Se não dói, irmão, não há mudança. E eu estou falando do eu primeiro em mim, tá? Eu preparando essa mensagem, um dia minha esposa chegou lá e eu digo, misericórdia. Eu digo, Senhor, eu preciso mudar. Fui lá, pedi perdão para ela, eu disse, Senhor, me ajuda, preciso ser diferente. Falei para ela, eu digo, minha esposa, me perdoe, meu temperamento é forte, mas eu quero ser diferente, eu vou cavar mais ainda, porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. O dia que a tua esposa estiver brava, irmão, faz que nem eu fiz. Um dia a Lidiane estava lá meia brava, lá corrigindo um monte de prova, estava naquele período. Eu fui lá na Cacau Show, comprei uma sacola de chocolate. Esse microfone não sai daqui não, na hora que a gente puxa. Peguei uma sacola de chocolate, irmãos. E ela cheguei em casa, ela estava braba lá, deitada no sofá. Aí eu peguei o chocolate, botei num cabo de vassoura assim, e fui lá assim. Quando ela viu aquilo ali, ela já começou a rir, já quebrou. A brabeza foi embora. E eu fui lá e pega. Ela pegou, eu saí correndo. Aí a mulher caiu na gargalhada, pronto, acabou. A mulher comeu o chocolate, ficou bem tranquila. Nós temos que entender, irmãos, que todos nós temos os nossos momentos. Qual é a água que tu tem lavado a tua esposa? A Bíblia também nos fala que Jesus não só lavou, mas Ele se entregou. Entenda, quando fala em entregar, entenda o que é entregar. A Bíblia diz que Ele não usurpou, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pelo contrário, Ele se humilhou, Ele se entregou à morte, e morte de cruz. E eu te pergunto, qual tem sido o teu nível de entrega? Aí você olha para mim e diz assim, pastor, mas você não conhece a minha esposa. A minha esposa é carne de pescoço. Você não conhece ela. Como diria meu pai, ela não é flor que se cheire. Você não conhece a minha esposa. Sabe por que a tua esposa é assim, irmão? Porque todos os dias você tem regado ela com água de areia. Uma mulher feliz, irmãos, ela é bênção. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica seu lar. Se você enche a tua mulher de alegria, irmão, ela é feliz, ela vai te tratar bem. Muitas vezes achamos que não somos felizes por conta da nossa mulher. Não, a culpa é nossa, porque nós não fazemos ela feliz. Estou ganhando ponto com as irmãs agora. Mas é a realidade, irmãos. É a realidade. E muitas vezes não temos nos entregado nem a Cristo. Porque se você não se entrega a Cristo totalmente, você não vai conseguir se entregar para sua esposa. Você tem que estar com o coração totalmente rendido em Cristo, fluindo água da rocha.
E muitas vezes não conseguimos entregar, sabe por quê? Porque não, a minha casa está sob areia, eu resolvo tudo na força do meu braço, eu sou bom, aleluia. E entenda uma coisa: o fato de você tomar o controle da tua vida não muda quem Deus é, não vai mudar quem Deus é. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nada muda. Você acha que você tomando o controle da sua vida, Deus vai mudar os planos dele, porque eu tomei o controle da minha vida? Não, irmãos, Deus não muda. Nós é que achamos que Ele muda. Não muda. Ele não muda, não há variação nele. Mas quando você se entrega totalmente a Ele, entrega o controle da sua vida, você é que muda. Porque o poder dos reis, do Rei dos reis, Ele muda a tua conduta, Ele muda a tua vida, muda a tua família, muda a tua história. E você passa a viver como Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: logo já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você passa a não viver mais a tua vida, mas você passa a ter a vida do Todo-Poderoso habitando dentro de ti, te dando sabedoria, te dando palavras de vida, de salvação, de restauração. Muitos se dizem muito homens, batem no peito e dizem: olha, eu me separei da minha mulher e eu dei tudo que eu tinha para ela. Eu deixei minha casa, mas fica tranquilo, ela ficou bem. Ela ficou com uma casa, 2 carros, ficou com aluguel disso, daquilo, eles estão bem. Eu entreguei tudo, fiquei sem nada. Vou construir minha vida daqui para frente. Muitos são muito homens para dizer isso, para abrir sua boca e dizer: olha, eu entreguei tudo, eu me separei. Mas eu te pergunto, será que você é verdadeiramente homem o suficiente para evitar uma separação? Para mesmo em meio a tantos problemas, a tantas lutas, a tantas correntes que te prendem, começar a louvar durante a meia-noite, começar a cavar um pouco mais, para evitar um problema maior, para evitar um suicídio, para evitar uma separação? Será que você é homem para isso? Para buscar e para impedir que a sua família caia no precipício? Temos que ser homens, irmãos. Separar é muito fácil. E eu vejo homens que casam e separam, casam e separam, casam e separam, e acham que isso é normal. Isso não é normal. Nós não podemos, irmãos, normalizar isso na nossa vida. E eu te pergunto, será que você é homem o suficiente para abrir mão daquelas mensagens que chegam no teu WhatsApp? Aquela mulher pelada que chega lá. Eu lembro que um tempo me colocaram no grupo da escola, do tempo da escola, lá da 5ª série. Descobriram meu número, me colocaram nesse grupo e começaram a mandar coisa feia. Eu saí do grupo, me colocaram de novo, eu saí, me colocaram de novo, eu saí. Digo: gente, não coloca mais, que eu, por favor. Tem coisas que não edificam, irmãos. Sabe aquela mulher que passa na tua frente com aquela calça apertada e você vira? Será que você é homem o suficiente para não permitir que a água que cai sobre a tua esposa esteja turvada pelos pecados que estão entrando nos teus olhos? Temos que ser homens, irmãos. Ah, mas eu sou homem, eu gosto de mulher. Eu também gosto, irmão. Mas tu tem a tua mulher, para que você está olhando para outra? Será que você é homem o suficiente para quando aquela propaganda abrir, quando você estiver usando o teu computador, você fechar e não abrir aquele site de pornografia? Eu lembro que alguns anos atrás, no grupo de hombridade da igreja, um homem pegou, postou uma foto pornográfica. Logo em seguida ele apagou. Só que todo mundo já tinha visto. E ele olhou e disse: opa, grupo errado. Não é grupo errado, é atitude errada. Porque se ele não manda no grupo da igreja, porque lá ele acredita que as pessoas têm que ser santas, ele manda em outro grupo, porque ele acredita que ele não é santo. Será que você é homem para abrir mão disso?
Homem o suficiente para dizer: eu tenho que me resguardar, porque o que habita em mim tem ciúme de mim. Aquele que habita em mim, ele me ama e ele se entregou por mim. Eu tenho que me entregar, eu tenho que abrir mão de muita coisa para viver a vontade dele. E sabe por quê, irmãos, que nós vemos uma geração de homens que tem esse tipo de atitude? Porque simplesmente pararam de cavar, estão vivendo superficialmente, tem roupa de crente, fala como crente, mas o seu coração está bem distante. Isaías fala de um povo que louva a Deus com os lábios, mas o coração, ó. Billy Graham nos fala algo interessante, que ele diz assim: aqueles que comem pela manhã o pão da vida, não se sentem atraídos pelas migalhas do mundo que ele oferece durante o dia. Ao acordar, irmãos, busquem a Deus, primicie a Deus tudo aquilo que você fizer. Acordou, entrega as tuas primeiras horas do dia a Deus, consagra a hora, busca, lê a palavra, que durante o dia as migalhas do inimigo não vão fazer sentido para você. Temos que ser homens para admitir que nós precisamos de mudança, precisamos ser diferentes. E já finalizando, a palavra nos diz em Salmo 127, versículo 3, que a herança do Senhor são os filhos, e fruto do ventre o seu galardão. Somos muito homens para criticarmos o filho pródigo e dizer o quanto ele foi errado em pegar a herança que o seu pai lhe entregou e dissipar todos os seus bens. Somos muito bons para vermos uma matéria na internet, na televisão, dizendo que um ganhador da Mega Sena ganhou um dinheiro muito grande e acabou com tudo, e a gente diz: eu no lugar dele faria diferente. Mas nós recebemos uma herança de Deus, que são os nossos filhos, e o que é que nós temos feito com eles? Qual o exemplo que temos dado? Qual palavra temos pregado? Qual destino temos encaminhado à herança que Deus nos deu? E ele continua no versículo 4, quando ele diz: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O que é que o guerreiro faz com uma flecha, irmãos? Ele puxa e direciona para o local que ele quer. E eu te pergunto: para onde temos direcionado os nossos filhos? É com um celular na mão, entregando para eles e dizendo: está aqui, YouTube, ensina o caminho que o meu filho deve seguir? Ou é através da palavra de Deus? É através de algo que recebemos no secreto com Deus? Provérbios 22, versículo 6, a Bíblia nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E hoje nós vemos uma geração de crianças que não querem servir a Deus, uma geração de homens que não querem servir a Deus. Sabe por quê? Porque os pais foram negligentes, lançaram a flecha no lugar errado, não apontaram para Cristo, para a cruz. Amanhã você quer ver o seu filho aonde? Ah, pastor, mas meu filho não é mais criança. Quem disse que tem idade para você ser diferente? Quem disse que tem idade para você ir lá e pregar a palavra de Deus? Pregue para o seu filho. Charles Spurgeon, no seu livro Oração Segundo a Escritura, ele fala o seguinte: filhos que observam que seus pais praticamente não oram em casa, irão crescer indiferentes à religião, e em muitos casos se tornarão mundanos, se não ateus. Quantas vezes o teu filho te viu orando em casa? Quantas vezes o teu filho te viu lendo a palavra? Quantas vezes? Quantas vezes o teu filho te viu falando do amor de Deus e chorando na presença dele? Mas quantas vezes ele te viu falando mal do pastor, falando mal da igreja, criticando, falando mal? Termina o culto, entra no carro: ai, o som estava alto demais, aquele pastor grita demais, ai, hoje o culto foi sem unção. Ah, eu gosto quando o Júnior Maia canta, ele não estava aqui hoje, não foi legal. Sabe, fulano é tão fofoqueiro na igreja, fulano é tão fofoqueiro, e o cara esquece que ele está fazendo a fofoca. Para quem não conhece, o Altair é assim, está todo culto.
Aleluia. Entende? Se colocarmos numa balança, quantas vezes os nossos filhos nos viram orando, clamando, buscando, adorando, mas quantas vezes eles nos viram reclamando? Quantas vezes? Nós temos a possibilidade, irmãos, de dar uma vida excelente para a nossa família nesse tempo passageiro. Nós vivemos aqui nessa terra, irmãos, mais ou menos 80, 90. Raridade, alguns vão chegar a 100. Mas isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. Você tem a oportunidade de dar uma vida excelente para a tua vida nessa terra, para a tua família nessa terra. Mas mais importante do que tudo aquilo que você pode dar, do que todo o dinheiro que você pode conquistar, é ter o privilégio de encaminhá-los para a vida eterna com Jesus Cristo, através do teu exemplo, através, sabe, da tua busca, da tua intimidade com Deus, através de buscar mais em Deus. Não tem dinheiro nesse mundo que compre a presença de Deus, irmãos. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela é eterna e ela não tem preço. Aquilo que é valioso para nós não vale nada para Deus. Aquilo pelo qual lutamos, morremos e matamos, Deus usou para pavimentar as ruas da nossa futura casa. Nada pode pagar aquilo que Deus tem reservado para nós. Ele diz que aquilo que Ele tem reservado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem. O que Ele tem reservado para aqueles que cavam, para aqueles que buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que gastam a sua vida em amor à verdade. Em Tito capítulo 2, versículo 7, a Bíblia nos fala: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras, e tudo o que você fizer deve refletir integridade, seriedade no seu ensino. Temos que ser exemplo para a nossa família, temos que ser exemplo no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que estejamos, temos que ser exemplo na igreja, temos que ser referencial. Vivemos em um tempo, irmãos, em que as pessoas já não são mais referência. As referências são homens e mulheres que vez ou outra olhamos e dizemos: fulano caiu, fulano desabou. Foi nem caiu, desabou. Sabe por quê? Falta de cavar um pouco mais. E eu pergunto: onde você está firmado? E eu quero trazer uma reflexão. Você é a casa na rocha, que traz uma opção, uma verdade, ou você é a casa na areia? O problema, irmãos, ele vai vir para todo mundo. Entenda uma coisa: se a tua casa estiver firmada sobre a rocha, os problemas vão vir, porque a tempestade vem para as duas casas. A tempestade veio para Paulo e Silas, como também veio para o carcereiro. Veio para homens que tinham a sua casa firmada sobre a rocha, e veio para homens que tinham a sua casa firmada sobre a areia. E eu te pergunto, quando o problema vir, qual é o grito que você vai dar? Lá vem a onda, vai derrubar tudo, vai acabar nossa família, vai quebrar tudo. Eu vou pegar minha espada e vou acabar com tudo, porque já está tudo acabado. Ou quando o problema vir na tua casa, você vai gritar: calma! Nós estamos aqui, Cristo e eu estamos aqui. Vamos orar, vamos levantar um clamor. As pessoas vão olhar para você e vão ver alguém superficial, ou vão ver alguém profundo em Deus, que pode mudar a estrutura e que não vai fugir do problema, mesmo que as portas se abram. Você vai dizer: não, eu não vou fugir, eu vou lutar junto com você. É depressão? Vamos lutar. É câncer? Vamos lutar. É separação? Vamos lutar. Porque eu sei o que eu carrego dentro de mim. Eu sei o que Ele tem revelado dentro de mim, lá no meu íntimo, na intimidade da minha casa, na intimidade das minhas orações, na intimidade da minha busca. Eu sei o que Ele tem revelado dentro de mim, e aquilo que está dentro de mim pode mudar a tua vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, pelo poder que opera em nós.
Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir que você ficasse de pé, por favor. Nessa manhã, eu queria levantar um clamor. Amém? Nós precisamos mais de Deus. Você tem a oportunidade, irmãos, de ouvir essa palavra, como você ouviu agora. Permitir que ela entre pelo um ouvido e saia pelo outro, e continuar dentro da tua casa firmada na areia. Ou você tem a oportunidade de pegar essa palavra e dizer: Senhor, eu preciso ser diferente. Eu preciso de mudança para a minha vida. Eu preciso que a tua graça, ela flua. Eu preciso de salvação. Eu preciso de restauração. E eu preciso ser um homem de hombridade. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nessa manhã. E nós te pedimos, ó Pai, derrama do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos convence de todas as falhas, de todos os erros. Nos convence, Pai, do distanciamento com a tua presença. E nos faz dignos, ó Pai, de entrarmos em tua presença, de carregarmos a tua palavra, de sermos cheios da tua presença, de sermos homens e dignos, de termos mulheres abençoadas, porque nós cuidaremos dela, lavaremos as nossas esposas com a palavra diretamente do trono, cuidaremos dos nossos filhos, da nossa herança, seremos responsáveis com tudo aquilo, Senhor, que tu tem colocado em nossas mãos, e nos faz, Pai, dignos da tua presença, nos faz homens, verdadeiramente homens, fortes, mas na tua presença, na tua glória e na tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.